Quais são as peculiaridades de traduzir um livro de fantasia? Oi, meu nome é Carolina Cândido, eu sou tradutora literária e eu trabalho bastante com diversos gêneros literários, mas trabalho bastante também com fantasia, romantasia. Alguns exemplos de livros que eu traduzi, ou co-traduzi, né, junto com a participação de outro tradutor, foi Casa de Chama e Sombra, Juramentados, O Despertar da Lua Caída, Ascensão dos Lobos, Elite de Prata, que é, na verdade, uma ficção científica, não uma fantasia. Tem algumas peculiaridades neste gênero literário, né, nessa tipologia de texto. Uma das coisas que eu posso apontar já logo de cara quando a gente tá falando de tradução de fantasia é que nós estamos falando de criação de mundos, né? Se a gente pegar muitos desses livros, por exemplo, a gente abre ali na frente e vê que ele tem um mapa para um mundo que foi inventado pela pessoa que escreveu, né? Então a gente tá falando de uma ambientação diferente. E muitas vezes, quando a gente tem essa ambientação criada por essas autoras, por esses autores, nós temos palavras inventadas, que são criadas a partir de mesclas de palavras por meio de aglutinação, por meio de junção de um prefixo ou de um sufixo, pegar de uma língua, pegar de outra língua. A gente tá falando de neologismos, de certa forma, né? E o papel do tradutor, muitas vezes, é desvendar esses neologismos, tentar entender, por exemplo, essa palavra, destrinchar aquela palavra, entender essa palavra veio de tal língua, essa palavra veio de não sei onde, então fazer todo esse trabalho de pesquisa para entender qual foi o processo de criação daquela palavra pela autora, se aquilo pode ficar em inglês, ou se a melhor forma de trabalhar com aquilo é traduzindo para o português de alguma forma, né? Nessas criações de mundos, né, a gente tem palavras que pro leitor do inglês vão significar alguma coisa. E digamos que a gente tem a palavra inventada Cliff River, tudo junto. Eles vão ler e provavelmente vão saber que ali tem um cliff, né? E um rio. Aquilo já traz uma criação de mundo, já traz uma imagem para aquela pessoa que lê. E se eu deixar em inglês, às vezes não vai trazer essa imagem, não vai evocar essa imagem com a mesma facilidade para o leitor do texto traduzido. Então é aí que a gente vai fazer algumas adaptações, verificar a melhor forma de traduzir e tudo mais. E agora você imagina, isso eu tô falando só de localizações, né, de mapas. Agora você imagina isso transportado para seres, para nomes de famílias, para todas essas coisas. Tudo isso faz parte da ambientação daquele mundo. E o tradutor de fantasia trabalha o tempo todo tentando entender o que naquela criação de mundo original do inglês, no caso, precisa ser adaptado para o leitor do português e o que pode, às vezes, manter da mesma forma. Para além de toda aquela coisa normal de entender o que são idiosincrasias do autor, o que é uma característica daquela língua que precisa ser adaptado para nossa língua, a gente também precisa pensar muito nessa criação de mundo, nessa caracterização de personagens, que conta com invenção de lugares, de nomes. E aí a gente tem que fazer esse trabalho constante de pesquisa para entender, para destrinchar, fazendo o processo contrário daquele que a pessoa que escreveu fez. Se a pessoa que escreveu pesquisou tal e tal coisa, juntou aquela palavra e criou, a gente tem que fazer o processo contrário, repensando o que ela fez para poder chegar na ideia original e aí entender a melhor forma de traduzir, né? Então, é muito interessante você trabalhar com esse processo de fantasia, porque isso torna você um belo de um pesquisador. Você tem que pesquisar muito e entender muito da questão de formação de palavras mesmo, né? A questão morfológica mesmo, a formação de palavras de forma geral, para poder trazer a melhor adaptação, né? Poder entender a melhor forma de trazer aquele texto para o português. Mas eu acho muito interessante trazer essa explicação para as pessoas entenderem o que está por trás da tradução de um livro desses, que muitas vezes é um livro gigantesco, um calhamaço, cheio de termos e tal, então muitas vezes envolve muitos glossários, envolve conversar muito com a editora, ou no caso, se tem algum outro tradutor, conversar também com esse outro tradutor para chegar num consenso de uma tradução, que depois vai passar pelo editor, vai passar por preparação, vai passar por revisão, vai passar por muitas mãos, até chegar na mão da pessoa que vai ler.